Olha eu de volta aqui, desta vez para falar sobre a parte da redação, tá certo? Redação essa que traz um tema que, de certa forma, vai dialogar com algumas questões que a gente viu ali, né, na correção. Com algumas questões, vai dialogar com algumas questões, né? Então, eu separei aqui um materialzinho, veja se você consegue observar aqui, tá? E assim a gente já começa a analisar. Bom, como é de praxe, a gente tem uma charge ali, né? Observe aí essa charge. Veja se você está com o seu material em mãos. Se não, pegue o seu material aí, tá certo? Dê pausa no vídeo, pegue o seu material e venha aqui agora, retome conosco. Ó, temos uma charge aqui, 3 quadrinhos, né? A história do mundo. Não foi você que inventou a roda? Aí outro personagem, foi, mas já me arrependi. Tipo, como se fosse, né? Já apresentando aí a ideia do tema, né? Invenção, roda, tecnologia, conhecimento, ciência. Olha o texto 2. Somente numa sociedade onde exista um clima natural, em que o impulso, a curiosidade e o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada como um elemento cultural da sociedade, é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressista e inovadora, tornando-se, então, possível uma associação íntima e vital entre ciência e tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. Certo? O Oscar Sala, o papel da ciência na sociedade. Está aqui a fonte. O texto 3 traz uma canção do Gilberto Gil. Quanta do latim plural de quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar, fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Quanto um granulado de mel, quanto um ondulado no sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos, canto de louvor, de amor ao vento, de arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro para o mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração, arte de criar o saber, arte, descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por detrás do mundo, por detrás do de trás, cântico dos cânticos, quânticos dos quânticos. Interessantíssima aqui essa relação entre a questão da religiosidade e a ciência, né? Atente-se aqui a estes 2 versos aqui, ó. Cântico dos Cânticos é um livro da Bíblia, né? O Cântico dos Cânticos. E Quântico dos Quânticos faz referência à teoria, à teoria quântica, né? Então, de certa forma, traz aqui a união entre ciência e religião, né? Através desse jogo de palavras. Bom, vamos ao texto 4. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Carl Sagan, 1996. Bom, um texto bastante atual, né? Onde a ciência precisa ficar se justificando como discurso válido, né? Bom, daqui a pouco a gente discute sobre isso. O texto 5 traz o seguinte enunciado. Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças à ciência da saúde.
moram em residências robustas, produto de engenharia, usam eletricidade, domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, estas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência, que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que as pessoas usam a ciência para negar a ciência. Alicia Kowaltowski, alguma coisa assim. Usando a ciência para negar a ciência, de 2019. E aí está a fonte aqui embaixo. Bom, temos 5 textos que tratam do tema ciência, né, pessoal? Então, vamos observar o que o enunciado da questão está solicitando. Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa, na qual você exponha o seu ponto de vista sobre o tema, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Tema bastante interessante. Bom, vamos primeiro considerar que ele está pedindo uma dissertação e nós temos 2 tipos de dissertação. Uma dissertação expositiva, que é aquela famosa redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. E temos a dissertação argumentativa, um pouco mais complexa, onde nós temos a apresentação do tema. Dentro da apresentação a gente deve tomar partido, ou seja, a gente deve ter um posicionamento. Aí temos o argumento 1, argumento 2, contra-argumento, que é como se fosse a exposição da opinião contrária, a retomada do seu argumento, do seu ponto de vista e, por fim, a conclusão. É um processo um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, mas que traz uma reflexão mais profunda sobre qualquer tema a ser discutido. Bom, algumas considerações gerais sobre o tema, né? Os textos aqui abordam um momento que a gente está vivendo, um momento atual. É o momento do anticientificismo, a negação da ciência. Olha lá, teorias do terraplanismo, né? A negação do aquecimento global. São teorias, de certa forma, que buscam negar a ciência a todo momento. Esse pensamento pseudocientífico, né, que busca negar a ciência, retoma teorias já derrubadas pela ciência desde a Idade Média, sobretudo, em especial, a questão do terraplanismo, né, que chega a ser uma piada, mas que, de certa forma, está retornando aí a superfície das discussões, tá certo? O que você poderia fazer no primeiro momento? Observe a imagem aí que eu vou passar para vocês, ó. Aqui, isso. Olha a imagem. Então nós temos o papel da ciência e você tem 2 caminhos a percorrer na sua dissertação, tá certo? Você pode percorrer 2 caminhos, vamos dizer assim, ó, o bom e o ruim. Ou seja, o papel da ciência em transformar o mundo para melhor, observando o lado positivo, abordando e refletindo sobre o aspecto positivo da ciência. E temos o outro lado, transformar o mundo para pior, né? Refletindo sobre o aspecto ruim da ciência. Vini, existe aspecto ruim da ciência? Lógico, existe argumento para tudo nessa vida. O importante é o modo como você expõe os seus argumentos, como você constrói esta linha de raciocínio, tá certo? Como você, de certa forma, expõe o seu pensamento. Isso é o que vai valer nesta hora aqui, nesta avaliação, no momento da redação. Bom, então separei aqui alguns aspectos alguns caminhos que você poderia ter percorrido, tá certo? Considerando aqui a transformação do mundo para melhor, ou seja, observando o aspecto positivo do papel da ciência no mundo contemporâneo, nós temos a primeira coisa a ser destacada, os avanços na medicina. Esses avanços que, por sua vez, possibilitam uma longevidade aos homens, né? A diminuição em taxas de natalidade infantil, melhorias na qualidade de vida da população, da coletividade em geral, ou seja, trazendo aqui a ciência como um instrumento de promoção de bem-estar da coletividade, de bem-estar comum, tá certo? A ciência como um instrumento facilitador do trabalho humano, ou seja, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico a partir da ciência,
possibilitou ao homem realizar trabalhos que eram impossíveis sem a tecnologia atual. Então, mais um aspecto positivo aí da ciência, né? Você pode, para enriquecer o seu texto, você pode se valer da história da ciência, certo? A criação das vacinas, enfim, você poderia aí enriquecer a sua redação, a sua dissertação, se valendo de argumentos históricos, utilizando para tanto a história da ciência e como ela de certa forma serviu à humanidade aí em todas as fases da história humana, tá certo? Outro caminho possível aqui é a justificação da ciência como ciência. É interessante esse fato, né? Sobretudo levando em consideração o atual contexto, esse contexto onde o discurso anticientífico vem crescendo, vem ganhando forma e força, a ciência ela tem que se auto-justificar. Então, seria um caminho interessante para a sua redação, né? A ciência como um instrumento que se auto-justifica, né? Já que vivemos em um ambiente onde o anticientificismo, o discurso anticientífico vem ganhando cada vez mais força. E mais um interessante aqui também que seria válido aqui, né? Um caminho a percorrer, é claro, isso aqui não é uma receita de bolo, tá, galera? Isso aqui que eu estou apresentando são, de certa forma, possibilidades aí que você poderia ter percorrido. A ciência como ferramenta de autocorreção. Interessante isso, né? De certa forma, a ciência se valendo da ciência para se justificar e se autocorrigir, né? Isso é interessante. Essas aqui são veredas que você poderia percorrer considerando positivo o papel da ciência no mundo contemporâneo. Bom, vamos virar a página. Por outro lado, nós temos o lado ruim da ciência. E quais aspectos nós poderíamos levantar, professor? Alguns aqui, perceba comigo. Primeiro, a ciência, a tecnologia, ela possibilitou a criação de armas que, de certa forma, são nocivas à humanidade. Haja vista aí a bomba atômica, né? E outras armas de destruição em massa, tá certo? Outro viés que você poderia ter abordado era o papel elitista da tecnologia, né? Pois bem, já que a ciência ela possibilita a criação de artefatos tecnológicos que estão sob domínio de pequenos grupos, de pequenas classes, ou seja, não estando acessível à coletividade, de certa forma indo de contra ao que a ciência se propõe, né? Segundo Carl Sagan, a ciência como um instrumento de busca pelo bem-estar da coletividade. Então, a tecnologia elitista, ela vai contra o próprio pensamento do desenvolvimento científico, que é a busca pelo autoconhecimento, pelo bem-estar da coletividade, tá certo? Mais um ponto que poderia ser abordado é o cientificismo e o racionalismo. Aqui entra um paralelo com aquela questão que fala da literatura, já que a gente já teve um momento onde a ciência teve muito poder. Quando foi esse momento? No final do século XIX, através do positivismo, da eugenia. Ora, a eugenia era uma teoria científica que versava que existiam raças superiores e raças inferiores. Ora, uma tremenda besteira, não é verdade? Então, assim, o pensamento científico também construiu discursos que, de certa forma, discursos nocivos à humanidade e à coletividade. Então, a gente poderia aqui abordar, sob essa perspectiva, o papel maléfico da ciência em criar discursos racionalizantes, né? Já que uma sociedade extremamente racionalista não se produz artistas, não se produz pessoas que pensam na sociedade, tá certo? Então, seria uma questão a ser abordada, interessante, viu? Uma questão interessante a ser abordada aqui, se você optou por este caminho.
O cientificismo e o racionalismo exacerbado. E aí você poderia pegar esse panorama histórico utilizando a literatura como base para os seus argumentos. Aquela história do Cortiço, tá certo? O Cortiço, tirando da literatura do período naturalista, né? E da história, a ascensão do Partido Nazista, daquele período nefasto da história da humanidade, bastante baseada neste cientificismo, nessa pseudociência, tá certo? Outro aspecto interessante aqui seria a inteligência artificial e seus perigos. Tipo, quem já assistiu Eu, Robô, Inteligência Artificial, então sabe mais ou menos do que eu estou falando. A inteligência artificial e seus perigos seria um caminho também interessante, já que a gente poderia aqui abordar em que sentido, né, a ciência promove um tomador de decisões que substitui o homem. Olha que interessante isso, né? Já que a inteligência artificial é uma coisa presente nas nossas vidas. O Google, Facebook, utilizando seus algoritmos e, de certa forma, aí, o seu perfil de comportamento de compra, enfim, estabelecendo quais locais você costuma frequentar, quais amigos, quais discursos você consome, né, na internet, entendeu? Então, seria um caminho viável aqui para a sua redação, tá? E aí, por fim, aqui, talvez tem mais, é claro que tem mais argumentos e mais caminhos a serem percorridos, mas eu separei só alguns aqui para a gente ilustrar. Aqui, depois, por fim, a substituição da mão de obra humana. Aqui já vem, de certa forma, como contraponto do facilitador do trabalho humano. Se por um lado nós temos a tecnologia e a ciência como facilitadores do trabalho humano, nós também temos estes dois agentes como substitutos da mão de obra humana, o que de certa forma acabaria gerando problemas de ordem financeira e econômica aí, tá certo? Levando a perdas de emprego, postos de trabalho e tudo mais, né? Aí você tem aqui o advento da tecnologia, ou seja, é como se fosse a terceira revolução, só que não industrial, né? É a terceira revolução industrial, vamos dizer assim, né? A terceira fase da revolução industrial, só que agora sob uma perspectiva mais tecnológica, né? E científica. Então seria um caminho interessante aqui a ser percorrido, tá certo? Separei aqui do lado aqui, você pode observar na imagem do seu lado direito aqui superior. Eu trouxe aqui o Aprendiz de Feiticeiro, aquele filme da Disney em que o Mickey ele vira um feiticeiro, começa a utilizar essa magia. Vamos utilizar ali essa magia sendo a metáfora da ciência, né? Utilizando a magia e de certa forma chega um momento em que ele perde o controle e começa a pôr em perigo aí todo aquele contexto. Então a gente poderia fazer um paralelo aqui. Claro, estou dando alguns exemplos de obras de outras esferas da arte que você poderia utilizar para mexer os seus botões e ter uma ideia do que você pretende fazer. O filme Eu, Robô, como eu já disse, e o Inteligência Artificial do Spielberg. Também temos o livro, a obra 1984, que vai tratar também dessa questão de como a tecnologia se torna um instrumento de dominação das massas, né? Seria bastante interessante também este viés. Admirável Mundo Novo. E separei aqui por fim um poema bastante pertinente. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se a gente consegue ler. E com ele eu me despeço aí de vocês. A Ingaia Ciência, de Drummond, contida aqui na sua obra Claro Enigma, que também foi solicitada pela FUVEST, né? Então eu faço a leitura aqui neste poema. Ele vai, de certa forma, apresentar uma ciência que torna o homem triste, já que apresenta uma realidade sem esperança, uma realidade onde não é possível construir sonhos, um terreno infértil para as suas divagações, tá certo? Então, aqui ele traz um pensamento
bastante pessimista, como é característica do Drummond, e eu vou ler esse poema aqui para mim, de certa forma, para me despedir de vocês, tudo bem? A engaia ciência. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda, sob a glacialidade de uma estela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos, e nada pode contra a sua ciência. E nem contra si mesma o agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destroem no sonho da existência. Maravilhoso. Aqui, de certa forma, em certa medida, ele traz esse pensamento, essa reflexão sobre a ciência, né? Já que in é uma negação, tá certo? É uma negação, gaia, tipo uma ideia de felicidade, é uma infeliz ciência, a engaia ciência, né? E então ele vai trazer aí essa reflexão sobre o papel da ciência no mundo moderno, a ciência como elemento construtor de uma realidade pragmática, racionalista, sem espaços para devaneios, sem frestas para esperanças. É um poema bastante pessimista, como eu disse, que poderia, de certa forma, inspirá-lo aí em seu caminho, tá certo? Eu espero tê-lo ajudado aí de alguma forma. E mais uma vez, reiterando, se você curtiu todo o conteúdo, a correção e aqui as dicas da redação, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante, tá certo? Já que eu faço esse trabalho aqui, sozinho e não é tarefa fácil, tá certo? E com a sua ajuda, eu espero crescer aqui nesse ambiente virtual. Demorou? Tamo juntão, um axé a todos vocês, rumo aos 150 mil inscritos. Tamo junto? Fui!